deu alguns picos aqui, ó, e ficou em zero a pressão. Depois ela voltou. Tem um problema aqui? Tem problema a pressão de óleo cair a zero assim? Olha uma coisa aqui que é totalmente de motor e isso aqui eu vejo direto. Motor para funcionar precisa ter pressão de óleo. Pô, tô funcionando o motor aqui, eu tenho uma bomba mecânica, bomba de óleo mecânica. Significa que ela tem rotação quando o motor tem rotação. E o motor precisa ter uma pressão de óleo para funcionar com segurança. Já vi diversas pessoas perdendo o cabelo em autódromo falando assim: o motor tá sem pressão de óleo, cara. Tá caindo a pressão de óleo. Por que tá caindo a pressão de óleo? Vamos olhar os dados? Aí eu pego e vejo isso aqui, ó. Pô, será que o motor tá com problema de pressão de óleo? Vamos olhar esse datalog aqui? O que a gente tem nos gráficos? Em vermelho aqui é a pressão de óleo do motor. Nos eixos, o que a gente tem? Quando tá aqui embaixo é 0. Quando tá aqui em cima seria 10 bar. E o motor funcionando aqui, ele tá mais ou menos aqui, ó, de 5 a 4.4 bar. A pressão tá oscilando aqui, tá vendo? O que a gente vê nesse datalog? A gente vê que tem umas quedas pontuais de pressão de óleo, ó. Veja, ó, aqui, 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 aqui. Tem várias quedas e a gente tem duas grandes quedas de pressão. Vamos dar um zoom e olhar isso? Vamos pegar esse trecho aqui e olhar? Quando a gente dá um zoom, olha o que a gente vê. Cara, a pressão de óleo estava aqui, ó, oscilando 4.8, 5 bar. Se você está começando do zero, o que é essa pressão de óleo? Cara, é realmente ter um sensor que mede a pressão do óleo, que faz toda a lubrificação do motor. É importante que você tenha pressão ali para você garantir que todo o sistema de lubrificação esteja funcionando. Se você não tem pressão de óleo e o motor continuar funcionando, vai quebrar seu motor, vai dar pau. Porque você vai deixar de ter lubrificação no motor. De uma maneira simples, tá? O que aconteceu aqui? Pressão de óleo veio oscilando, tal, mas na faixa aqui, de repente aqui deu uma diminuída, aqui oscilou, cara, e aqui, ó, ela despencou para zero. Realmente tava com a pressão em zero. Deu alguns picos aqui, ó, e ficou em zero a pressão. Depois ela voltou. Tem um problema aqui? Tem problema a pressão de óleo cair a zero, assim? Eu já vi pessoas que olharam isso aqui e falaram: cara, eu olhei a pressão de óleo, caiu a zero. Vai, tira o motor, vai analisar, vai ver bomba, vai ver todo o sistema de lubrificação para ver se tem algum problema. O que é muito importante, galera, para a gente chegar a algumas conclusões olhando o datalog, não é olhar uma coisa só. O que a gente tem que olhar junto da pressão de óleo para a gente saber se tem algum problema? Pode ser um sensor com problema? Pode ser o sensor. Mas analisando os gráficos aqui, a gente consegue entender se foi o sensor ou não. Bomba de óleo tem que ser mecânica? Show! Mas se a bomba é mecânica, para ela funcionar, o que ela tem que ter? Rotação. E aí é que eu falo, cara, no datalog a gente precisa olhar outras coisas juntos. Por exemplo, rotação. O que aconteceu aqui, ó? O carro veio, olha a rotação. Veio, trocou de marcha, tal, reduziu, fez uma curva, trocou de marcha, tal. Aqui nesse ponto ele começou a frear e de repente morreu. O motor morreu. A rotação estava em zero. Por isso que a pressão de óleo estava em zero. Então o que aconteceu aqui? Cara, o motor apagou. Você vê que aqui, ó, a rotação baixou, o motor desligou aqui, ó, foi quando ele bateu zero, ainda tinha pressão de óleo. Então, por que a pressão de óleo baixou? Muita gente fica: nossa, baixou, tá com problema. Cara, a pressão baixou porque o motor desligou. Simples, não tem problema. O motor morreu, talvez o cara tenha rodado na pista e o motor morreu, o motor apagou, ficou sem pressão de óleo. Não é simples isso que eu tô falando? Você não tem ideia de quantas pessoas que eu já vi o cara perdendo a cabeça, falando: cara, meu motor tá com problema de pressão de óleo, não sei o que, tá caindo, eu tô vendo no datalog. Só que o cara tá olhando o quê? Só a pressão de óleo. E aí, cara, você tem que entender o que estava acontecendo com o motor. Se o motor tiver ligado, aí é um problema. Se o motor morreu, não é um problema. Olha os gráficos de uma maneira geral aqui, ó. Todas aquelas pequenas quedas de pressão, elas estão alinhadas com quedas de rotação. É que aqui eu teria que dar um zoom para a gente confirmar isso. Mas aquelas duas grandes quedas de pressão de óleo foram em dois momentos que o motor apagou. Como eu estava na pista, eu sei. E também eu tenho o datalog, eu sei. Foram dois momentos em que o cara rodou na pista e o motor apagou. Então,
qual que é o aprendizado? O data logging, você tem um poder muito grande de entender o que aconteceu com o motor, o que está acontecendo e assim por diante. Mas é importante você não olhar uma coisa só. Se você for olhar só a rotação ou só a pressão de óleo, temperatura do motor, então, quantas pessoas eu já vi analisando carro de corrida falando: nossa, o motor tá com superaquecimento, a temperatura tá ficando muito alta. sim, ela estava alta no datalog, mas era em momentos que o carro estava parado. Às vezes o carro chega, desliga o motor nos boxes e aí sobe a temperatura porque não tem mais a bomba d'água circulando, não tem ventoinha em carro de corrida, então o motor fica desligado, não tem mais a bomba d'água circulando, a temperatura sobe. E às vezes o cara tá olhando só a temperatura. Nossa, tá superaquecendo. Calma. Você tem que primeiro, um data logging, entender as condições que o seu carro estava.